Fala pessoal, boa tarde, tudo bem aí com vocês? Eu sou o Júnior aqui da Zoom Education. Quero primeiro dar as boas-vindas aí, agradecer a presença de todos vocês. Esse é o terceiro dia aqui do nosso Imersão Zoom e hoje o bate-papo é direcionado para vocês, gestores, né? Antes de começar, quero pedir um favor aí muito especial para vocês. Existe um prêmio chamado Top Educação e a Zoom já ganhou esse prêmio, né, como melhor empresa de educação tecnológica em 2018, 2019 e queremos muito aí o tricampeonato ganhar agora em 2020, então eu vou te pedir um favor. Aqui embaixo, ó, no cantinho aqui né, tem um QR Code, se você puder ali apontar o seu celular para poder fazer a votação na Zoom, e eu vou colocar o link depois também aqui nos comentários para vocês poderem ajudar a gente a ganhar esse prêmio, tá? E hoje, né, eu vou chamar o nosso convidado, o Danilo Ioneshige. Ele é pedagogo, é especialista em tecnologia educacional por formação, ele é empreendedor por paixão, ele é sócio fundador da Layers Education e da Tenda Digital, né, uma edtech aí focada em solucionar problemas complexos de maneira simples por meio da tecnologia. Tá com vocês, então, aí, o meu amigo Danilo. Fala, Júnior, tudo bem? Beleza, Dani. Conseguindo me ouvir bem aí? Como tá o som? Tudo certinho? Para mim aqui tá ok. Legal, pessoal que está aí nos ouvindo, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, Júnior. Em nome da Leas e da Tenda, a gente agradece aí a parceria e confiança de vocês. Estar aqui é uma ótima oportunidade para a gente bater esse papo legal aí com todos. Então, obrigado pelo convite. Beleza, eu vou saindo de fininho aqui, estou aqui qualquer coisa que precisar, beleza? Perfeito, Júnior. Bom, então, pessoal, dada essa introdução aí do Júnior, gestores que estarão aqui com a gente, eu separei aqui uma apresentaçãozinha para a gente, para conduzir e direcionar um pouquinho do nosso bate-papo. A ideia do bate-papo aqui não é dizer se existe certo ou errado, até porque a gente nem sabe, no fundo, o que é o mais certo ou o que é mais errado, visto tantas realidades diferentes no cenário educacional do nosso país. Só que do nosso lado a gente tem algumas diretrizes que nos fazem tomar algumas decisões. E aí, do lado de cá, enquanto gestor aqui também no dia a dia da empresa, foi baseado nessas decisões e na forma como a gente pensa e compreende todo esse cenário que a gente construiu a linha de raciocínio do nosso bate-papo. Então, obrigado aí pela presença. Estou vendo o pessoal comentar ali, São Leopoldo, Santa Catarina e várias outras pessoas aí junto com a gente. Júnior, se possível, se puder transmitir minha tela, me dá um ok se todos estiverem vendo aí, porque eu não consigo mais ver se vocês estão me vendo aí. Tudo certinho na tela, Júnior? Bom, tá tudo certo, Dani. Vai lá. Beleza, então vamos lá. Seguindo, o tema que foi proposto aí para o nosso bate-papo, em conversa lá com o pessoal da Zoom, eles trouxeram aí esse título, né? Comunicação em tempos de crise, como melhorar. Primeiro, antes de falar mais sobre comunicação em tempos de crise, eu vou contar um pouquinho de quem é o Danilo Ioneshige, né? Então, muito prazer aos que não me conhecem. Eu fui professor de tecnologia educacional desde 2004, deixei a sala de aula há 1 ano e meio, sou um apaixonado por sala de aula, sou um entusiasta, então quando eu falo de educação, eu posso dizer para vocês que eu falo com alguma propriedade da experiência vivenciada no decorrer desses anos todos. Dentro da Tenda, como o Júnior brilhantemente nos apresentou aí, somos apaixonados por resolver problemas complexos e foi baseada nessa paixão, nesse desejo de resolver problemas complexos que eu e o Ivan Seidel, que faz um bate-papo mais tarde aí com vocês, fundamos tanto a Tenda Digital, que é uma empresa voltada para a criação de tecnologias, como a Layers Education, que é uma empresa voltada para a comunicação dentro desse mercado educacional, tá? Então, eram 2 problemas muito latentes que a gente sentia aí, a falta de ter tecnologias voltadas para o mercado educacional, sempre a sobra do mercado corporativo que é adaptado à educação, e a comunicação de uma maneira que ela não olhe somente uma ponta
dessa estrutura de comunicação, e aí a gente vai se basear muito aí na maneira como nós da Leias acreditamos e fazemos esse dia a dia. Além disso, da onde eu venho, né, a minha história e toda a história da Tenda, ela é ativa nas competições de robóticas nacionais e internacionais. As empresas, elas hoje têm no seu corpo de atuação praticamente toda a parte de desenvolvimento, equipe de desenvolvimento e criação, quase que por completo, são de ex-competidores desses torneios, e isso dá para a gente uma certeza de que quanto mais ações de investimento em educação nós tivermos, mais pessoas que pensem em melhoria no processo de ensino-aprendizagem ou qualquer coisa que seja relacionado a esse processo de ensino-aprendizagem e que possam interferir, são pessoas que estão ativas aí a fazer parte do nosso corpo de pessoas que atuam com a gente. Então, também já fica o convite para contar um pouco dessa nossa história. Mas seguindo e sem muitas delongas de apresentação, para a gente seguir aí, a primeira pergunta quando eu trago o tema, a primeira mensagem que eu trago, uma mensagem do Duda Mendonça, um publicitário. Duda Mendonça, ele traz um trecho do seu livro que fala: comunicação não é o que você diz, e sim o que os outros entendem. Então, quando a gente está tratando de comunicação a partir do entendimento do outro, a pergunta que eu te faço é: como você está se comunicando na sua instituição? De que maneira você se comunica? Sendo que comunicação, na sua mais literal tradução, diz respeito à ação de transmitir uma mensagem. De que maneira você e a sua instituição está transmitindo essa mensagem? E quando eu faço essa pergunta, eu trago essa questão de transmissão de mensagem e eu te questiono como está sendo feita essa transmissão de mensagem, eu te faço uma outra pergunta. Para quem? É para o público interno? É para o público externo? E quando eu falo de público interno, quando eu, instituição, estou passando uma mensagem para o meu público interno, eu estou falando dos meus colaboradores, dos meus professores, eu estou falando desse público todo. E quando eu estou falando de público externo, eu estou falando dos familiares, quem está me olhando do lado de fora, que está convivendo ali, atuando no dia a dia e decidindo por qual instituição seguir. Então, de que maneira está sendo feita essa transmissão de mensagem para esses dois públicos? As primeiras perguntas que eu quero deixar aí no ar para que vocês reflitam sobre. E seguindo aí essa estrutura, quando eu defino para quem as ferramentas utilizadas, sejam elas qual for, são as mesmas? E quais delas vocês estão utilizando? As primeiras perguntas que eu faço aí para vocês que estão nos acompanhando é que vocês deixem aí nos comentários, nos tragam essa informação. Para quem vocês estão transmitindo a mensagem e de que forma, por quais meios de comunicação você está transmitindo? E aí, lembra da primeira reflexão. Nem sempre transmissão de mensagem é aquilo que eu digo, mas sim a maneira como as pessoas entendem. Então, se tem ligação com a forma na qual o outro está entendendo, eu te pergunto, quando você faz qualquer transmissão de mensagem, quais preocupações, quais dores você tem que ter? E quando você define, então, tem mais clareza de para quem você está transmitindo a mensagem, você consegue definir de que forma, quais ferramentas, aí eu vou trazer outras dúvidas para a gente fazer, outras perguntas para a gente entender de que maneira nós podemos melhorar essa transmissão de mensagem. E aí a pergunta que eu faço é: como decidir as ferramentas? E é sobre isso que eu quero falar com vocês a partir de agora. O nosso bate-papo não vai ser voltado a um motivacional, de estrutura de mensagem, longe disso. Como o Júnior apresentou, sou pedagogo e com especialidade na área de tecnologia educacional. Longe disso saber se a escrita, a forma é de fato a melhor. Mas como gestor, eu consigo dizer para vocês quais preocupações a gente tem que ter na hora de decidir. Então, é nessa linha, sob essa perspectiva e sobre esse
objetivo aí que eu balizo o início do nosso bate-papo. A gente vai parar para pensar agora preocupações que nós temos de ter na hora de implantar qualquer ferramenta de comunicação. E quando se trata de uma ferramenta de educação, qualquer ferramenta de comunicação, perdão. E quando se trata de uma ferramenta de comunicação, a gente para pensar que ela se trata de uma tecnologia educacional. Ela sim, seja por meio de um aplicativo, seja por meio de um app, seja por meio de um e-mail ou até mesmo de uma mídia social, Instagram, Facebook, qual seja ela. É uma tecnologia que eu estou usando a favor da educação. Afinal, todos nós sabemos o quanto se comunicar bem com os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos colaboradores e com os nossos familiares, nesse universo educacional, tudo isso é de tamanha importância. Então, na hora de definir as ferramentas de tecnologias educacionais, eu vou trazer aqui 4 pontos de reflexão para a gente fazer e de que maneira a gente pode melhorar essa tecnologia a partir desses 4 pontos de reflexão. O primeiro deles é proteção de dados. Na sequência, quando eu falo de proteção de dados, eu estou falando que dentro de um universo escolar eu preciso comunicar diversas coisas diferentes. E como eu faço com que essa comunicação seja assertiva a partir de integração de dados? Experiência do usuário é um ponto relevante? O pai ter que acessar comunicados gerais via mídia social, e-mails importantes, via o próprio e-mail dele, comunicados que requer qualquer tipo de autorização por meio de uma ficha de papel. Tudo isso é uma experiência assertiva do usuário? E, por último, mas não menos importante, a independência a longo prazo na hora de decidir tudo isso. E quando eu falo de independência, a gente tem que pensar que ninguém começa uma relação, né? Eu brinco e faço muito essa analogia, ninguém começa uma relação pensando no futuro e na separação, longe disso. Mas, no entanto, quando eu olho para minha empresa, para dentro do meu negócio, e eu paro para pensar de que maneira eu sou refém daquela ação, daquela estrutura ou daquela ferramenta a ser contratada, o quanto isso é um risco para o meu negócio. Então, baseado nesses 4 pilares, nessas 4 vertentes, eu quero que a gente faça uma reflexão na hora de entender como a comunicação da sua escola está sendo realizada e você, enquanto gestor, como você está lidando com essas 4 vertentes. Quando eu falo de proteção de dados, eu vou perguntar para vocês, seja eu decidir utilizar um e-mail, eu decidi utilizar um aplicativo, eu decidi utilizar qualquer ferramenta, quais dados estão sendo compartilhados? Quando eu falo como eles são compartilhados, quando eu sei como eles são compartilhados, eu trago para vocês de que maneira eles são utilizados, por onde e por quem. Observem, uma escola ela não faz a comunicação somente de uma informação simples, ela tem comunicados de todo o ecossistema da sua escola, seja comunicados financeiros, comunicados de notas, comunicados de ocorrências ou atividades pedagógicas, seja ele qual for o comunicado. Como esses dados estão sendo compartilhados? Por quem eles estão sendo utilizados? E é realmente necessário o compartilhamento de todos esses dados? Será se uma cantina, ela precisa ter todos os dados de um pai? Será se aquele fornecedor de uniforme que eu preciso comunicar para a família como localizá-lo, será se ele pode ter ou não essas informações? E observem, tudo isso eu estou tratando de comunicação. A partir de integração de dados, eu vou levar algumas perguntas para a nossa reflexão. Que sistema é responsável pela consistência desses dados? Então, observem a complexidade de se comunicar no universo escolar. Quando eu quero comunicar o boletim para o meu aluno, quantas vertentes, quantos sistemas estiveram por trás disso tudo e quem de fato está com a verdade absoluta para mostrar para o familiar?
Se eu tomo a decisão de fazer a amostragem e o comunicado do boletim escolar a partir de um aplicativo de comunicação, seja ele o Leia, seja ele qualquer outro aplicativo de comunicação, mas o professor insere a nota naquele aplicativo? O professor, ao inserir a nota naquele aplicativo, será se são as mesmas notas e ele não correu o risco de deixar de inserir algum tipo de trabalho que faz parte desse processo de avaliação? E aí observa um outro ponto. Quando essas coisas não estão amarradas, a gente começa a gerar alguns problemas relacionados a essa estrutura de dados. Existem aqueles problemas e geram os burburinhos, né? Você manda um boletim que falta uma nota e o pai já fica desesperado porque o aluno está de recuperação. O comunicado errado e a interpretação daquele seu comunicado a partir de você não ter uma integração e uma consistência nesse comunicado, nesse dado que está sendo transmitido. Na sequência, como os dados são trafegados e sincronizados? Observa, se eu enviei algo para um pai, se esse pai precisa ter uma resposta rápida, afinal, ainda mais nesse momento de crise, o quão importante é o tráfego e a informação de maneira sincronizada para que o pai tenha acesso rápido e possa resolver o problema. Como esses dados são trafegados e sincronizados? Por último, que mecanismos garantirão uma eventual integridade do dado? De que maneira a gente garante que esse dado ele é fidedigno, ele é real? De que forma você está trazendo isso? Quando eu olho para a experiência do usuário, eu quero trazer algumas perguntas para vocês. Como os usuários irão se autenticar nas ferramentas? Observem que quando eu começo a definir os públicos, se ele é um público interno, se ele é um público externo, se eu vou comunicar algo da minha escola que pode ser relacionado ao pedagógico, pode ser relacionado ao financeiro, pode ser relacionado a uma atividade, uma prova, pode ser relacionado a tudo que eu tenho que comunicar, como os usuários se autenticam nisso? A sua escola ainda passa por aquele cenário de eu preciso ver a prova, eu entro no sistema A, eu preciso acessar o financeiro, eu entro no sistema B, eu preciso saber qual é o dia da tarefa para entregar, eu entro no sistema C, e para fazer a minha aula nesse momento de pandemia online, é o sistema C, D, E, F, e assim por diante. O quanto essa experiência, ao comunicar uma atividade para o pai, eu estou tendo de uma experiência de usuário assertiva. Bom, com isso, será que esse pai, que é uma geração que está com o celular na mão, ele tem, de fato, conhecimento sobre todas as interações que possam ser feitas em tempo real? Observa, a assertividade na comunicação ela está diretamente ligado ao consumir o dado de maneira mais síncrona possível. E muitas vezes a gente trabalha de maneira assíncrona. Eu envio a mensagem muito tempo depois do que o pai precisa consumir. E o pai, na perspectiva dele, ele quer consumir isso de maneira muito rápida. E às vezes a gente, por não ter interação mobile, por não ter uma interação palma da mão, esse dado já está no sistema, essa informação já está ali dentro, o pai já poderia ter acesso, mas ainda não foi disparada em tempo real. E, por último, como os seus usuários hoje acessam tudo isso? Acessam todas essas plataformas. Cada um acessa por uma plataforma diferente, já trabalhei sobre isso, mas está no seu site. Como o seu site está se comunicando para que esse pai acesse isso de maneira consciente e tranquila? Como está sendo essa experiência? E, por último, a independência a longo prazo, que é o outro ponto que eu havia comentado. Podemos nos tornar mais livres para escolher ao longo do tempo? Essa é uma pergunta. A ferramenta que eu adotei me dá a permissão de, neste momento, vamos só fazer um parênteses aí para a gente fazer uma reflexão bem importante, tá, gente? Eu estou trabalhando com o cliente de vocês. Quando a tecnologia educacional de um aplicativo escolhida pela sua escola, ela é definida, pensem que vocês estão
ofertando uma tecnologia para trabalhar com a família de vocês, com o cliente de vocês. Então, o quão importante é, seja ela qual for a tecnologia adotada, que vocês tenham a autonomia de dizer: isso é importante para mim neste momento, isso não é mais importante neste momento, e eu não afete essa experiência e me dê independência para olhar para este cenário. Vocês possuem isso com as ferramentas que vocês estão utilizando hoje? É mais uma das perguntas que eu trago. E como facilitar a troca de uma eventual necessidade? Vamos supor que dentro de todo esse cenário, a sua aplicação de comunicar boletins, ela já não é mais tão interessante como você sentiu naquele momento. Ela já não atende o cálculo que o seu projeto político-pedagógico oferece, ela já não atende a demanda pedagógica que seus professores e seus coordenadores definiram, e aí o quão refém você está de, por conta deste tipo de integração, eu não posso trocar a ferramenta A, B e C, porque elas hoje já se conversam, já se comunicam. Então, em uma eventual necessidade, o quão apto à troca você é? E é possível construir uma solução de acordo com a minha necessidade? Essa é a pergunta, a última pergunta que eu faço aí quando a gente está falando de independência. Hoje, dentro das ferramentas que você, gestor, possui, é possível construir uma solução capaz de dar autonomia para você trazer informações que você precisa e que não tem nada pronto no mercado? Bom, aí para responder um pouco de todas essas perguntas, a partir de agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como a Layers Education trata tudo isso, tá? E de que maneira a gente acredita ser a solução para a tecnologia dentro da educação. Muito bem. A nossa missão, visão e valores, então, tratando simplesmente ainda da nossa missão, é fazer com que o dia a dia das instituições educacionais sejam o mais simples possível. Essa é a nossa missão. Nossa visão é, com isso, se tornar o maior unificador de soluções educacionais do Brasil e permitir que você, gestor, tenha total autonomia de fazer tudo isso. E com isso, a gente garante neutralidade, transparência e experiência do usuário antes de qualquer ação. Na prática, como a gente executa tudo isso, e aí eu vou contar agora das nossas soluções. Seja ela você utilizando nossa ou qual for, a sua solução possui um acesso unificado, e aí quando eu estou te falando de acesso unificado com esse período de crise de pandemia, a maioria das escolas optou por um dos logins unificados, sejam ele Google, Microsoft ou qual for. A sua escola tem isso, a partir desse login unificado, desse único e-mail que você cria para o aluno, que você consegue fazer toda a gestão, você tem acesso a todas as demais plataformas? Hoje, com o Layers, a gente tem esse acesso unificado que permite que, com cada botão desse, você unifique todos os demais sistemas da sua instituição. A partir do login unificado, a escola passa a ter um processo rápido, único e prático de login. O mesmo e-mail passa a ser o single sign-on para qualquer solução dentro da instituição. Isso trata também da segurança do dado. Quando a gente responde aquelas questões que eu trouxe anteriormente, se a sua instituição já tem voltada à Lei Geral de Proteção de Dados, isso faz com que a gente tenha todo o controle do que está sendo compartilhado e permita dar acesso para você, gestor, de controlar aí o processo de Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala de experiência unificada, a gente também permite que as demais aplicações estejam ali dentro, transitando de maneira a você ter uma organização de tudo que você faz. Só que essas informações elas podem ser globais ou informações que nós trazemos à nossa maneira. Então, hoje, qual agenda você utiliza? Eu vou trazer um exemplo de um dos nossos parceiros que utiliza a agenda do próprio sistema de gestão, porque ali dentro ele faz a gestão de tudo que ele precisa enviar para a delegacia de ensino, para quem faz todos os acompanhamentos da instituição deles.
Então, a agenda, onde ele coloca a estrutura de dados, a estrutura de informações, ela pode ser uma agenda Layers, mas ela pode manter a mesma estrutura de agenda que você tem no seu sistema de gestão, integrado ao Layers, e o Layers ser somente a parte de visualização, o front-end, aquilo que o seu gestor, o seu pai, o seu aluno, o seu professor, ele precisa ter de informação. Qual é o grande fluxo de vantagem disso, tá? É você não precisar criar novos ambientes para que esse seu professor tenha que implantar em 2, 3 lugares. Imagine o quão, e vocês imaginam isso, que vocês já passaram em outros momentos, o quão difícil é você falar para um professor que ele precisa acessar ou republicar aquela tarefa em mais de um lugar, porque em um eu faço o meu controle acadêmico e no outro é só para comunicar o familiar. Então, a agenda Layers pode ser desenvolvida pelo Layers e pode ser simplesmente consumido dado pelo Layers e apresentado com público-alvo, notificação por push, categoria, aprovação, rotina, tudo isso da maneira que a gente faz aqui para todos. A parte de atendimentos, hoje, uma das maiores dores de comunicação que as escolas têm tido é a falta de unificação das plataformas. E aí, quando a gente olha por esse cenário, a primeira pergunta que eu faço é: quanto tempo hoje um pai espera para receber um atendimento e se ele chama por algum canal? E por quais canais ele leva mais tempo? Você utiliza mais de um canal? Você trata com o pai pelo WhatsApp, pelo Facebook, você trata com o pai pelo e-mail, seja qual for o canal, qual é o tempo? Você tem isso hoje, gestor, atribuído? Então, o que a gente faz aqui com essa parte é unificar multicanais, seja ele e-mail, próprio Facebook e o próprio aplicativo, traz isso de maneira estruturada, acompanhar a abertura de ticket, acompanha quem são os atendentes para cada tipo de canal, o registro histórico desses canais que estão personalizados ou não, e principalmente o tempo de atendimento de cada um deles, as informações que estão por trás e as dashboards que vão dar dados, informações relevantes para a tomada de decisão aí, de cada um dos gestores. Na parte de comunicados, a gente unifica a experiência a partir de uma linha do tempo, onde você, gestor, consegue ter de maneira cronológica tudo o que acontece de maneira muito personalizada para cada aluno. Isso, na prática, significa que você possa ter uma linha do tempo para cada diferente aluno, porque elas vão se personalizando de acordo com aquilo que é importante para o aluno, para o familiar ou para cada um daqueles públicos que eu pedi para você pensar no início do nosso bate-papo. É para o seu público interno, a linha do tempo é uma. É para o seu público externo, a linha do tempo é outra. E assim por diante. A parte de e-commerce não tão importante neste momento de bate-papo aqui, mas o porquê é legal trazer isso? Quando você precisa comunicar dentro da sua instituição algo que você precisa ofertar ali dentro, como é feita essa comunicação? Será se algum pai deixou de participar de uma atividade pedagógica proposta por vocês e que teria, às vezes, um custo externo, seja de um projeto que os professores optaram por uma atividade externa e tinha um custo lá de entrada daquele projeto, seja lá o qual for. Será se algum pai perdeu isso e não conseguiu fazer por falta de ter acesso à informação? Isso vai de maneira unificada, é simples do pai conseguir contratar, às vezes, uma atividade extracurricular, e tudo isso é comunicação. Como eu estou comunicando meu contraturno para um familiar? Como eu estou comunicando minha atividade que pode gerar uma nova receita dentro da minha instituição de ensino? Pensem nisso, e com o e-commerce a gente tem essa possibilidade aí de entender. Naquela terceira linha de perguntas, quando a gente fala de facilidade na integração desses dados, a gente hoje se integra com qualquer sistema que tenha suas APIs abertas e que permitam que a gente faça o gerenciamento do Layers. Isso faz com que você integre para o seu familiar uma experiência unificada, uma experiência integral de tudo que o Layers pode ofertar aí para vocês.
Aqui alguns dos RPs já integrados, mas tem tantos outros aí que a gente já tem integrado. E com isso, com essa integração, qual é o grande benefício na comunicação que você tem? Visão de horário. A grade horária do seu aluno, ela não tem que estar no aplicativo de comunicação, porque existe um software de gestão que faz o controle de quantas aulas foram dadas, existe um software de gestão ali na sua instituição que faz o controle de qual professor está ali dentro. Então o Layers, ele simplesmente integra isso, consome esse dado e mostra de maneira unificada para o seu familiar. Com isso, você passa a ter um resumo mais inteligente dessas informações. Você consegue gerar uma organização semanal, uma visualização por aluno e uma estrutura de gerar autonomia com um dado bem mais estruturado, sem correr o risco de mudei algo no sistema e não refletir na comunicação que eu estou enviando para os pais. Trago a parte de registros acadêmicos, seja registros positivos, sejam registros de ocorrências. De novo, isso tudo fica vinculado ao histórico do aluno, porque muitas vezes a gente faz o comunicado por 2, 3 sistemas, né? A gente registra no sistema acadêmico que eu tenho esse histórico e eu tenho que ir lá registrar na agendinha de papel ou na agenda digital, seja ela qual for, para dizer para o pai como é isso. Então, quando eu olho para essa estrutura, como a gente entende resolver isso? No momento em que eu integro e consumo esse dado de maneira real-time, o familiar e o professor e o coordenador, seja o seu orientador pedagógico, quem for, ele não precisa mais alimentar 2, 3 sistemas. E, novamente, sua comunicação volta a ficar mais assertiva. Frequências são outros casos, e aqui eu vou começar a passar rápido, porque senão a gente se torna repetitivo, mas na prática hoje quando você faz um comunicado de visão financeira, seja um boleto que eu tenho que enviar para o pai, eu uso um canal diferente, esse pai precisa acessar novamente um canal diferente, o porquê não isso está de maneira integrada ao seu sistema de gestão, que já tem o seu sistema integrado ao seu banco, e por ali o pai consumir o boleto, vai conseguir visualizar esse boleto que está lá dentro do seu RP. Muito bem. Parte de calendário segue essa mesma lógica, notas acadêmicas e assim por diante. Ficha médica é um ponto bem importante, tá? Hoje, como você vai comunicar ao seu familiar sobre as necessidades que a sua instituição colocou ali dentro, baseado nos mais diversos protocolos, sejam eles protocolos municipais, protocolos da OMS, como você faz um monitoramento de saúde, como o familiar anexa um documento, como você faz esse controle hoje? Isso está integrado a gerar um histórico para você? Então, estou trazendo todas essas dúvidas e me coloco à disposição para auxiliar aí e responder de maneira mais direta quem tiver alguma necessidade. E aí, por último, o nosso quarto ponto que eu havia falado de reflexão é quando a gente começa a entender que tudo isso, uma vez integrado, uma vez conectado, ele pode trazer mais soluções e independência para a sua instituição. Então, na prática, se sua instituição hoje utiliza outros sistemas, seja ele, como eu já comentei anteriormente, Google Classroom, Blackboard, ou um software que auxilia entrada e saída de aluno, aqui a gente tem 2 exemplos, né? O Hora da Saída é um exemplo, o Filho Sem Fila, tão útil que a gente entende que será nesse processo de retorno às aulas, evitando aglomerações. Como você está cuidando do acesso e da experiência do seu familiar? Como você está comunicando ao seu familiar de que esse acesso pode ser unificado? Com isso, o que a gente traz aqui é toda uma estrutura de conexão, de autenticação, de compartilhamento do dado de maneira consciente, de tal forma que a gente garante os 2 cenários no qual a LGPD se engloba para a escola. Para explicar melhor, para a gente entender mais a fundo sobre isso, hoje, como você compartilha um dado com um parceiro? A maioria dos casos, a gente exporta uma planilha
do nosso sistema de gestão, e a partir disso a gente distribui essa planilha dentro dos mais diversos parceiros que eu preciso, né? Se eu tiver 3, 4, 5 aplicações, eu distribuo essas planilhas e eles consomem os dados dali. A pergunta que eu faço é, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a escola ela pode fazer isso a partir de duas vertentes. A primeira vertente ela pode fazer isso no aspecto de legítimo interesse. Então, diz a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que a escola, quando tem legítimo interesse no aprendizado ou naquele conceito que eu estou trabalhando com o aluno, ela pode compartilhar o dado. Por sua vez, o pai tem o direito de saber qual dado está sendo consumido e por quê. Como você comunica hoje isso para o seu familiar e como você, nas suas ferramentas, estão gerando possibilidades de comunicar isso? Primeiro ponto. O segundo ponto que a lei traz, ela diz que você pode, a partir de interesse próprio do pai, né, o legítimo interesse, o interesse próprio do familiar, aquele dado ser compartilhado. Então, vamos pensar em dois cenários hipotéticos que você vai trazer. Você definir um sistema de ensino que tem uma plataforma digital que auxilia o aprendizado do seu aluno. Esse é um legítimo interesse, no qual a escola acredita e confia que aquela plataforma vai auxiliar o aluno a aprender melhor. Uma vez que seu corpo pedagógico entendeu isso, o comunicado ao pai a partir de legítimo interesse, seu dado está sendo compartilhado. Muito bem. E uma cantina que faz venda online, você pode compartilhar esse dado? Esse é um caso que a lei diz que esse dado só pode ser compartilhado por desejo do pai. Dessa forma, não existe o legítimo interesse na aprendizagem ali. E aí, como você faz para compartilhar esses dados? Nas duas questões que eu trago aqui, a pergunta que eu faço é: como você se comunica com a família dizendo que esse dado não está sendo compartilhado ou qual parte dele está sendo compartilhado? Quando eu trago essas perguntas, de que maneira a gente resolve esse problema para vocês, instituições? A nossa estrutura de consumo de dados de APIs permite que qualquer uma dessas aplicações, dessas edtechs ou dessas tecnologias educacionais que se conectam ao layers, eles tenham a informação de quando o dado está sendo compartilhado, eles têm a autorização, o termo de aceite do pai quando ele quer compartilhar e, principalmente, eles possam ser reivindicados para que a escola faça análise, porque a lei traz um outro ponto aí para a gente pensar nessa comunicação, que é quando o dado pode ser excluído ou não. Então, existe exemplo histórico do aluno. Por mais que o pai solicite, a lei é bem clara, histórico de aluno não pode ser excluído e tem que seguir as regras normais de armazenamento pela quantidade de anos necessários que a sua a lei nacional aí de educação diz que você tem que armazenar aquele dado enquanto instituição. E aí, como você garante para o pai tudo isso? Quando a gente fala de comunicação, observa que nesse universo escolar são diversas vertentes, diversas necessidades que eu vim trazendo nesse momento para vocês, para que a gente conseguisse entender de que maneira a gente pode resolver esses problemas ou melhorar esses problemas da comunicação. E com isso que eu quis trazer de deixar de informação para vocês. Nós temos diversas perguntas a serem respondidas. Algumas delas eu tentei mostrar como nós fazemos e posso trazer para vocês que, com tudo isso, a gente acredita e a gente se torna uma ferramenta de um único acesso, com um único login, um único lugar, uma única senha, uma única plataforma, uma única experiência, com uma experiência única para melhorar o dia a dia dessa comunicação. Óbvio, ficou aí boa parte disso tudo, trazendo para vocês uma maneira da gente mostrar como a gente faz, e agora eu abro aí para um bate-papo e vocês me contarem como vocês estão fazendo e a gente tentar entender como a gente pode auxiliar aí cada um de vocês. Muito bem, pessoal.
Voltei rapidamente aqui, pessoal, para aproveitar, coloquem aí nos comentários, né, as dúvidas que vocês têm, como é que vocês estão fazendo, né, como é que vocês querem a ajuda do Danilo. Agora é o momento de vocês poderem interagir um pouquinho aí, tá bom? Eu estou voltando aqui nos comentários para ver se tinha alguma informação. E como eu fiquei apresentando, eu perdi muitas delas, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode aí pedir para o pessoal ir compartilhando, né, de tudo isso que vocês, de tudo isso que o Dani trouxe aqui para vocês, né, o que vocês estão fazendo que está com dificuldade, né, ou qual que é um problema hoje que vocês estão encontrando, talvez uma dúvida ali mais técnica, né, eu sei que essa parte da lei ali geral de proteção de dados é um assunto bem novo, então acho que ainda pode gerar talvez algumas dúvidas. A gente queria ouvir um pouquinho de vocês aí, bastante escola, ouvir bastante pessoal do SESI comentando, várias escolas aí participando. Vamos lá, galera, queria também a participação de vocês agora. É legal trazer isso que você está pontuando, Júnior, porque, de modo geral, a gente quis mostrar como nós resolvemos. No entanto, o fato, o que a gente faz, a gente acredita, de fato, a gente tem a crença de ser a melhor maneira de se fazer, mas a gente quer ouvi-los também para entender de que maneira está sendo feito e a gente trocar nesse momento. O pessoal está mais quieto aí. Eu sei porque quando eu estou, né, nos atendimentos, né, agora online, né, agora no presencial eu sinto bastante coisa, mas temos aí, ó, Cecília Suzuki, ela trouxe para a gente aí, ó, na nossa escola temos agenda eletrônica, site do colégio, Instagram, Facebook, canal de e-mail, mas ainda assim alguns pais não acessam as informações. Cecília, a primeira pergunta que eu sempre trago nesse cenário é: para cada canal desse que vocês têm, então, agenda eletrônica, site do colégio, Instagram, Facebook, o próprio canal de e-mail, vocês hoje têm o público definido para cada canal desse? É claro para vocês de que maneira vocês estão falando com cada um desses públicos? E se sim, se isso tudo está claro, a pergunta que eu te trago é: quanto tempo hoje você normalmente demora para responder? Quando eu te trago essa pergunta, é muito comum a gente tá numa geração do imediatismo. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Às vezes o pai manda um e-mail e leva 2, 3 dias para ele ter resposta. E quando ele tem aquela resposta, por ele não ter aquela resposta, ele liga e a moça do atendimento, quem atendeu o telefone ali, atende, responde e resolve na hora. Quando eu te trago esse cenário, esse pai vai voltar a utilizar aquela ferramenta? Qualquer ferramenta, qualquer tecnologia educacional, quando implantada na escola, ela requer uma educação tanto por parte dos nossos atendentes quanto por parte dos familiares. No entanto, é de extrema importância a gente entender como esse cenário pode ser melhor organizado para sempre alinhar o tipo de resposta ao tipo de canal. E isso você vai conseguir quando a estratégia está bem definida como um todo. Tá? Não sei se eu respondi bem sua dúvida, e nem se era tanto uma dúvida, mas baseado aí na sua afirmação, fiz essa colocação. Massa, aí tem uma outra aqui que eu separei também da Isabela Horta, né? O Danilo, se é possível uma rede de escolas integrar a agenda e ao mesmo tempo cada escola ter o seu perfil. Se você imagina que é uma rede, vai integrar tudo, mas também cada uma ter uma independência, né? Legal a pergunta, Isabela, obrigado aí pela pergunta, bem de fato interessante.
Da mesma forma que a gente trabalha de maneira muito bem estruturada com cada linha do tempo, a gente entende que quando se trata de uma rede de ensino, existe toda uma organização que também precisa ser feita de maneira bem estruturada. Porque cada instituição daquele ecossistema das escolas daquela rede ela tem uma vida própria, ela tem uma dinâmica própria. Então, hoje, dentro de toda essa nossa estrutura, a gente trabalha em formatos de comunidades e que cada comunidade dessa responde a uma comunidade maior que é o mantenedor da rede. Dessa forma, Isabela, a gente consegue fazer com que, abaixo de cada escola, cada uma das pessoas possa ter as suas respostas. Então, dentro desse universo de escola, estou tratando a escola da rede como um indivíduo e a rede como um indivíduo acima de todos eles. E a rede pode disparar para todas essas escolas que estão abaixo dela. Então, nessa arquitetura aí de comunidade, sim, é possível uma rede de escolas integrar a agenda, ao mesmo tempo, cada escola ter o seu perfil individualizado, seus comunicados individualizados, e cada familiar, cada professor, cada aluno daquela rede ter a sua linha do tempo também personalizada com aquilo que diz respeito a ele. Massa, valeu, Dani. Mais uma pergunta ali. Eu vi que está quebrando em duas partes, né? Do eu mesmo, falando que tem muitas plataformas, né? Plural, Classroom, Geek. Então fica um pouco como você falou, né? Tipo, tem que acessar tudo para poder ter as aulas, né? Ele falou que uma ferramenta que centraliza todas essas opções facilitaria aí tanto para os alunos quanto para os professores, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu enquanto educador, enquanto professor, estive dentro de redes de ensino, trabalhei um período no interior de São Paulo e trabalhei em um colégio da capital também, colégio bem tradicional. Independente de qual for a instituição, quando se fala de tecnologias e tecnologias para a educação de modo geral, a gente vê ela sendo cada vez mais, cada um trabalhando com a sua e ninguém olhando para o todo. E o que a gente entendeu é que faltava alguém que pudesse olhar para todo e falar, a experiência de quem está utilizando ali, ela vai ser melhor e mais fluida se tiver uma empresa fazendo isso. E aí a gente se propôs a ser essa grande solução de unificador de plataformas dentro das instituições de ensino, visto que é óbvio, o socioemocional de A, às vezes, para mim, instituição é melhor do que de B, a plataforma de LMS de A é melhor do que B, e assim por diante. E quando a escola tem essa possibilidade de olhar para onde ela quer atuar, do nosso lado, a gente tem total capacidade de unificar e fazer uma experiência fluida para a escola. Aí eu acho que também agora vem um pouco do que a Cecília, né, trouxe ali para a gente, perguntando, né, a proposta do Tenda aí é vender um programa integrado, né, que na escola dela aí tem várias ferramentas, mas não tem integração. Então, não sei se talvez para ela quer entender se a proposta de vocês então é isso, né, é ter essa questão que integra tudo, pelo menos foi o que eu entendi. Legal, Cecília. De fato, você acertou. Enquanto Layers Education, nossa empresa, ela visa ser esse integrador de plataformas, entender quais as necessidades que a sua instituição tem, como a gente habilitar esse objetivo. E nesse bate-papo aqui, levantar perguntas e tentar mostrar para vocês que existem respostas, né? O objetivo aqui não é simplesmente divulgar o que a gente faz, mas a divulgação acaba sendo um ponto conectado, visto que é como a gente acredita que a gente soluciona todas aquelas perguntas citadas anteriormente, tá? Então, hoje a gente olha para isso dessa forma mesmo, Cecília. Cecília Arruda, porque agora Cecília de Alice de Lima também mandou um combo ali, acho que contou um pouco do dela. Eu tava aí, eu falei, caraca, como é que gerencia tudo, né? Porque a comunicação, eu vou ler, porque às vezes se alguém estiver assistindo eventualmente na televisão, no celular, que não dá para acompanhar, né? Ela falou que aí a comunicação com os pais, ela é através de e-mail, portal do estudante, o celular da empresa, no caso da escola, e o telefone fixo. Aí com os alunos,
A comunicação ela é através do Classroom, do Geek, e-mail e portal de estudante, e o WhatsApp através de grupos de líderes de turmas. E aí, com os professores, é no Hangout, no WhatsApp, que é o grupo de professores, e-mail, SGN, que é a plataforma que ficam os boletins, lista de presença e registros pedagógicos. Aí eu tava olhando e falei, caraca, né? Um monte de coisa para gerenciar, imagina aí para poder cuidar de todas as mensagens, né? É essa a grande dor que eu trago. Quando você trabalha com N ferramentas, e eu entendo a importância e a necessidade de cada uma delas, tá, Cecília? E estive à frente, como eu disse, estive dentro de chão de escola por quase 15 anos. Entendo todas essas necessidades e que são importantes cada uma dessas ferramentas. Mas quando a gente olha para cada uma dessas ferramentas, a pergunta que eu te trago é o como vocês estão conseguindo gerenciar cada um desses milhões de grupos que são criados, né? Então, grupo de professor, grupo de alunos líderes, grupo, o quanto vocês estão conseguindo organizar essa estrutura de informação e o quanto essa comunicação de fato está chegando nos pais. E aí, para trazer uma questão que eu acho que vai responder bem, a plataforma de boletins, lista de presença, registros pedagógicos, nesse SGN, né, que você anota. Quantos pais entram em contato com dúvidas para acessar essa plataforma? Quantos alunos entram em contato com vocês porque não conseguiu acessar uma das plataformas de aula, Google Classroom, Geek e assim por diante? Então, quando a gente está falando de diversas plataformas, eu sempre trago a pergunta para a gente tentar entender a melhor resposta. Existe alguma forma de melhorar e unificar esse processo? É na onde eu acredito que você vai conseguir resolver essa necessidade que sua instituição tem aí com tantas plataformas que são importantes, porque cada uma delas olha para uma necessidade específica da sua instituição. A Débora trouxe uma outra pergunta ali, né? Danilo, você acredita ainda nas ligações diretas, que as pessoas já estão saturadas, principalmente nesse momento? Você acha mais assertivo ouvir, se comunicar através de mensagem, aplicativo, etc., ou nada supera a ligação tete a tete? Débora, respondendo a sua pergunta, tá? Primeiro, eu vou responder ela a partir da perspectiva do agora. O agora, de fato, as pessoas estão cada vez mais cansadas. É uma surpresa a gente estar aí com esse movimento nos nossos chats de um público entrando em live. Ninguém mais está... Já saturou tudo isso que está ocorrendo, tá? Para muitos isso está cansativo. Então, muitas vezes você permitir um canal que o pai possa fazer naquele momento de tranquilidade dele é de extrema importância. Mas, mais importante do que você fornecer este canal, o que eu queria te trazer, Débora, é assim, escute, seja pela ferramenta que você tem hoje, escute, seja pelo telefone, se é o que você tem hoje, escute o pai da sua instituição, escute a forma que esse pai está querendo te trazer algo, e não importa o que ele está te trazendo. Aqui é um bate-papo para gestores, né? E antes de mim, aí na segunda-feira, quem passou nesse bate-papo para gestores foi a Silvia. E eu pude assistir um pouquinho do que ela falou, né? Ela falou: o pai está sedento para ser ouvido. Então, escute pela ferramenta que você tiver. E a partir dessa escuta, a partir desse momento, defina o como você, instituição, o como a sua instituição vai melhor atender esse pai. Óbvio que de maneira a ter a exceção, longe de mim falar que a escola nesse momento não precisa ter nenhum tipo de exceção, mas a escola precisa ter uma forma de conseguir gerenciar isso. E se ela não escolher por uma ferramenta, seja um aplicativo, seja um grupo de WhatsApp, que aí cada um entende o que é melhor. Se a escola não olhar para um cenário de definir a sua ferramenta e olhar para ela como um carro de chefe de treinar o seu corpo docente, de
treinar as pessoas que estão envolvidas nas respostas, treinar os seus alunos para saber por onde buscar, esse desafio vai continuar latente aí para vocês. E aí a Cecília, logo na sequência, ela traz aí uma pergunta, né? Mas os pais, no começo da pandemia, foi bem complicado. Atualmente, uma grande parte já se adaptou-se a toda essa aglomeração, esse aglomerado de comunicação. É isso mesmo, é um grande aglomerado com diversas comunicações. Mas os pais realmente não estão assim tão conectados. Óbvio que todos estamos cansados aí, né? Lógico que todos estamos cansados, principalmente cansados visualmente. Cecília, concordo plenamente. O familiar ele já está esgotado, o familiar muitas vezes não parou, está nesse processo, e como a gente no dia a dia está organizando isso para deixar uma experiência fluida. Aí é a pergunta que eu fecho, acho que te respondo dessa forma, né? Eu brinco sempre que a arte de dar aula não está em ter as melhores respostas, mas sim em fazer as melhores perguntas. Então, baseado nisso, qual é a experiência que a gente está ofertando ali dentro para o nosso cliente? Será que a experiência que a gente está ofertando não contribuiu para esse cansaço? E se sim, ainda é tempo de melhorar, até porque vocês, todos como gestores que estão aí nos ouvindo, estão num período muito crítico a partir de agora, né? Que é comunicar de maneira assertiva para fazer a rematrícula desse aluno. Comunicar de maneira assertiva a manter esse aluno engajado na sua instituição. Então, de que maneira a gente está construindo tudo isso? De que maneira a gente está entregando para esse familiar uma experiência fluida? Com isso, tendo essas respostas, ou se não tiver essas respostas, eu fecho dizendo, nós aqui da Layers entendemos alguns caminhos e nos colocamos totalmente à disposição de quem está aí nos ouvindo, para que a gente possa continuar um bate-papo e entender o individual de cada uma dessas ações aí. Novamente, eu fecho aí, deixando uma consideração para vocês, visto o horário. Nem sei se já era para fechar, né, Júnior? Que o Júnior não falou mais nada, mas eu estou me baseando no horário. Acredito que já esteja no horário de eu começar a fechar aqui. Eu fecho trazendo a seguinte questão para vocês. O quanto a gente simplesmente bombardeou por não ter outras opções. O quanto a gente bombardeou esse familiar, o quanto a gente bombardeou esse pai, o quanto a gente deixou esse pai exausto com a quantidade de coisas que a gente fornece ali e não se preocupou por não ter outras opções. Então, a partir com esse pensamento, com essa pergunta, eu respondo também aí para vocês a próxima pergunta, que é da Cecília Suzuki, como entrar em contato com a Layers. Eu havia deixado o meu e-mail, né? Então é danilo@layers.education. O nosso site é layers.education. Fiquem à vontade em nos procurar, fiquem à vontade em buscar mais informações. O Júnior aproveitou e já escreveu ali, né, os nossos contatos. Então, estamos aí à disposição de vocês para ouvi-los, para entender melhor as necessidades de vocês e fazer boas perguntas para juntos a gente resolver os maiores problemas que vocês estejam enfrentando aí nesse momento de crise. É isso aí, né? Eu já aproveitei, já estava separando o site, né? Mas já que você adiantou ali, já coloquei então, né? Para quem, né, deixa eu até fazer o seguinte, eu esqueci que eu tenho poderes especiais um pouquinho aqui, ó. Então já deixei aqui o site da Layers para quem tiver interesse aí, né? Como a Cecília queria entrar e conhecer um pouco mais, visitem lá. E, realmente o trabalho deles é fantástico, né? A gente é companheiro aí de longa data nessa caminhada, conhece, né, a qualidade do que eles oferecem, a missão deles. Então, entre lá, conheça um pouquinho, vai ser muito legal, né? Também, como o Dani falou, eu queria agradecer a presença dele, né, nesse bate-papo, ter disposto aí um pouquinho do tempo, né? Que hoje o nosso tempo ele é tão precioso,
né? Então, eu quero agradecer, né, vocês, mas também o Dani, aí pela presença na nossa live. Eu deixei aí para vocês, eu vou deixar de novo, tá? Uma pesquisa rápida de avaliação para a gente é muito mesmo importante que vocês, né, avaliem esse evento. É o primeiro, vou até deixar de novo aí no chat para vocês pegarem aí o último comentário. Como é o primeiro evento que a gente faz nesse formato de imersão online, então a gente quer, de fato, entender como que foi essa entrega para vocês que estão aqui agora. Então, se vocês puderem ali preencher rapidinho, a gente vai ficar muito feliz com isso daí. Tá? E, de novo, Dani, muito obrigado, né, por tudo. Tá aí o contato deles para vocês entrar, espero que tenha sido proveitoso, e acho que é isso, né, Dani? Quer deixar suas últimas palavras aí? É isso, Júnior. Queria mais uma vez, então, agradecer aí quem participou. A gente sabe o quão cansativo está sendo participar dessa quantidade de lives que vem surgindo, mas o público e a forma como a Zoom entendeu essa imersão, eu tenho só a parabenizar e agradecer de ser parte disso, porque por mais que esteja cansativo participar dessas lives, é sempre importante a gente juntar grupos de pessoas que possam contribuir. E eu vejo que foi essa iniciativa aí da Zoom. Juntar um grupo de profissionais que, de alguma forma, cada um pudesse passar a sua experiência e contribuir um pouquinho com essa troca de experiência. Então, obrigado, pessoal. Então, hoje vou finalizando aqui, né? Dani, obrigado, tá, aí pela participação. Vou finalizando aqui com vocês. Então, obrigado, né, pela presença de todo mundo. Lembrando, amanhã, quinta, a gente, né, não tem nenhum bate-papo para gestores, mas na sexta-feira a gente tem com o Denis Drago, tá? O tema vai ser como é que as escolas ao redor do mundo estão enfrentando aí os principais problemas da pandemia. Então, um bate-papo também muito bacana. Fica o convite aí, se você não está inscrito, dá uma olhadinha no site, se tiver algum problema, entre em contato aí com o consultor pedagógico da Zoom aí da sua região, a gente vai dar todo o suporte para vocês. Obrigado de novo, se vocês puderem, né, voltar na Zoom lá como prêmio Top Educação, ajudem a gente a ganhar aí o nosso tricampeonato aí no prêmio Top Educação. Deixei o link para vocês, ou tem o QR Code aqui. Vou finalizando, então, aqui nosso encontro de hoje. Obrigado novamente, uma excelente semana, tá, para todo mundo.